Havendo número regimental, declaro aberta a 4ª reunião extraordinária da Comissão de Educação, Cultura e Esporte da 1ª Sessão Legislativa Ordinária da 56ª Legislatura. Antes de iniciarmos os nossos trabalhos, proponho a dispensa da leitura e aprovação da ata da 2ª e 3ª reuniões. Não havendo objeções, estão aprovadas. Os senhores senadores e senadoras, senhoras senadoras, que aprovam, permaneçam como estão aprovados. As atas serão publicadas no Diário do Senado Federal. Comunico que foram recebidos pela comissão os seguintes expedientes. Ofício número 279, 2018, da Câmara Municipal de Santa Lúcia, São Paulo, encaminhando a moção de repúdio número 27, 2018, que trata do ensino à distância de cursos de graduação da área da saúde. Ofício número 527/2018, da Câmara Municipal de Cascavel, encaminhando a moção número 11, 2018, que solicita elaboração de proposição legislativa que autorize militares a exercer a docência. E documento base da 3ª Conferência Nacional de Educação. Todos esses documentos se encontram à disposição dos senadores e senadoras. Na página da comissão, no sítio do Senado Federal, e fica consignado também o prazo de 15 dias para eventuais manifestações dos senadores e senadoras, a fim de que a matéria seja analisada pelo colegiado. Informo também que esta reunião destina-se à deliberação dos itens de números 1 a 10. Nós temos o quórum regimental, porém, Bom dia, presidente. Com presença ainda abaixo das proposições de caráter terminativo. Então, se os senhores senadores e senadoras concordarem, vamos inverter a pauta. Obrigado. E deliberarmos sobre os itens não terminativos. Então, eu passo em primeiro lugar a palavra ao senador Marcos Doval, propositor do item número 9, requerimento da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, do senador. Passo a palavra, então, para o próprio senador para leitura e exposição do requerimento. Com a palavra, Vossa Excelência. Bom dia a todos. Obrigado, senador Flávio, pela oportunidade. Peço desculpas aos demais, mas por conta de compromisso com o presidente da República, eu pedi essa antecipação e te agradeço aí pela oportunidade. Então, vou ler aqui o nosso pedido do... Senhor presidente, estamos requerendo a realização de audiência pública com o objetivo de discutir a renovação e a revisão do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, cuja a vigência expira em 2020. Proponho para essa audiência a presença dos seguintes convidados: representante do Ministério da Educação, representante do Conselho Nacional de Secretários da Educação, representante da União Nacional de Dirigentes Municipais de Educação, representante do movimento Todos pela Educação, representante da Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Senhor presidente, como sabemos, o Fundeb foi criado pela Emenda Constitucional número 56 de 2006 para substituir o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, que vigorou de 1996 a 2006. Trata-se do principal mecanismo de financiamento da educação básica do país, que concentra cerca de 80% dos recursos destinados a esse nível de ensino. Em 2018, o Fundeb ultrapassou os 140 bilhões, sendo 10% do total aportados pela União e 90% oriundos de estados e municípios. O fundo, como espinha dorsal do financiamento da educação brasileira, terá sua vigência encerrada no final de 2020 e poderá ser revisto e aprimorado. Afinal, em mais de uma década de funcionamento, suas virtudes e seus defeitos foram evidenciados.
E por isso que proponho dar início à discussão dessa pauta, tão relevante para a educação brasileira, nessa Comissão de Educação, Cultura e Esporte. O tema é complexo e demanda discussões aprofundadas, bem como a oitiva dos entes federados e de especialistas e da sociedade civil. Assim, apresentamos o presente requerimento a fim de realizar uma primeira audiência pública para que este colegiado possa aprofundar e debater sobre as possibilidades de aperfeiçoamento do Fundeb, identificando seus problemas, suas vantagens e o que deve ser mantido e o que deve ser mudado no modelo. É isso, senhor presidente. Muito obrigado. Agradeço ao senador Marcos Doval. Está em discussão o requerimento. Se todos concordarem, votação, está aprovado. Muito bem. Parabenizo Vossa Excelência, porque o assunto é da mais alta importância e o debate é essencial, como enfatizado, né, no requerimento. Nós temos 3 requerimentos de audiências públicas. Como? Os autores não estão presentes e, como não estão presentes, eu subscrevo também os requerimentos para podermos votá-los, né? Em primeiro lugar, o item 7 da pauta, em que o senador Márcio Bittar, e eu subscrevo, como eu já enfatizei, ele diz o seguinte: requeiro nos termos do artigo 58, parágrafo 2º, inciso 2º da Constituição Federal e do artigo 93, inciso 2º do Regimento Interno do Senado Federal, a realização de audiência pública com o objetivo de debater o sistema de avaliação da educação brasileira. Proponho para a audiência a presença dos seguintes convidados: senhor Marcos Vinícius Rodrigues, presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira; senhora Tânia Leme de Almeida, secretária de Educação Básica do Ministério da Educação; e senhor Mauro Rabelo, secretário de Educação Superior do Ministério da Educação. Está em discussão o requerimento. Os senhores senadores, senadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Passamos ao item 8 da pauta, que é também um requerimento para audiência da senadora Daniela Ribeiro, em que ela coloca o seguinte: requeiro nos termos do artigo 93, inciso 1º do Regimento Interno do Senado Federal, que na audiência pública objeto requerimento 2/2019 desta comissão, né, com o objetivo de instruir o PLC 142/2018, que institui a política de inovação de educação conectada e altera a Lei 9.998, de 17 de agosto de 2000, sejam incluídas a Comissão de Assuntos Econômicos e a Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática. Está em discussão, requerimento. Os que estiverem, senadores, estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. O item número 10 da pauta, que é o último item de requerimentos para audiências, né? E que é de autoria do senador Confúcio Moura, né? Então, passo a ler. Requeiro, nos termos regimentais, no âmbito desta Comissão de Educação, Cultura e Esporte, em aditamento ao requerimento de audiência pública número 2/2019, já aprovado em sessão deliberativa desta comissão, cujo objetivo será debater a política de inovação da educação conectada, a indicação dos nomes dos expositores abaixo relacionados. Senhor Luiz Antônio Tosi, secretário executivo do Ministério da Educação. Senhor
Tel Amiel, professor da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília e coordenador da Cátedra Unesco de Educação à Distância da referida universidade, senhor Vitor Elísio Góes de Oliveira Menezes, secretário de Telecomunicações do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicação, e a senhora Lúcia Delagnello, diretora executiva do CIEB, Centro de Inovação para a Educação Brasileira. Então, este é o requerimento do senador Confúcio Moura, né, em Presidente, discussão. Pois não, senador primeiro, Paulo Paim. Cumprimentar o senador Confúcio Moura pela brilhante iniciativa. É um tema que aponta para o presente e para o futuro. Eu só queria, com a concordância, senador Flávio Arnes, de Vossa Excelência, e do autor, que fosse incluído, se possível, o representante da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, doutor Nelson Simões, que é também um estudioso desse tema. Essa só é a minha. Concordo plenamente, se é possível a inclusão desse nome, que eu passaria à mesa. Pergunto ao plenário se todos concordam. Então, Vossa Excelência passa para a Secretaria a inclusão do nome, que será aditado o requerimento sendo discutido. Mais alguém que queira se manifestar? Não? Então, não havendo mais quem queira discutir, coloque em votação. Os senhores senadores e senadoras que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Passamos ao item não terminativo ainda, com a presença do senador Humberto Costa, que é o projeto de lei da Câmara, número 81, de 2018, que reconhece o funk como forma de manifestação cultural e dá outras providências. Autoria, Câmara dos Deputados, relatoria, senador Humberto Costa, relatório favorável ao projeto. A matéria, né, irá ao plenário do Senado Federal, porque é não terminativo. Concedo, então, a palavra ao senador Humberto Costa para leitura do seu relatório. Bom belo. Senhor presidente, senhores senadoras, senhores senadores, senhoras senadoras, vem a Comissão de Educação, Cultura e Esporte o projeto de lei da Câmara 81 de 2018 do deputado Chico Alencar, que reconhece o funk como forma de manifestação cultural e dá outras providências. A proposição compõe-se de 6 artigos. O artigo 1º define o funk como forma de manifestação popular e digna de proteção e cuidado por parte do poder público. O artigo 2 reconhece os artistas desse gênero musical como agentes da cultura popular, cujos direitos serão respeitados e assegurados. O artigo 3º fixa como competência do poder público assegurar ao movimento funk a livre realização de suas atividades e de manifestações próprias, como festas, bailes e reuniões. O artigo 4º assenta que os assuntos do movimento funk farão parte das pautas regulares de trabalho e de fomento dos órgãos públicos atuantes na cultura e, em seu parágrafo único, busca proteger o funk de qualquer tipo de discriminação, preconceito ou desrespeito. O artigo 5º, por sua vez, estabelece a competência ao poder público de assegurar condições para a democratização tanto da produção quanto da veiculação musical do funk, com vistas a minimizar o monopólio e a cartelização do gênero. O artigo 6º, por fim, determina a entrada em vigor da futura lei na data de sua publicação.
Na justificação, o autor remonta aos primórdios do gênero musical e movimento cultural funk, desde sua origem nos Estados Unidos até os dias de hoje, e ressalta sua relevância para o país em suas mais diversas vertentes e formas de manifestação. Aprovada pelas Comissões de Cultura e Constituição, Justiça e Cidadania da Câmara dos Deputados, a proposição foi encaminhada ao Senado Federal, ao exame da CE, devendo ser se aprovada, ser submetida ao crivo do plenário. Não foram apresentadas emendas. Análise. Compete à CE opinar sobre proposições que versem sobre temas relacionados à cultura, conforme o artigo 102, incisos 1 e 6 do Regimento Interno. Quanto ao mérito, não há como deixar de concordar com a pertinência da iniciativa em análise, que busca reconhecer o funk como uma relevante forma de expressão cultural popular. Caracterizado por uma fusão de ritmos norte-americanos, pela influência da cultura jamaicana dos anos 60 e por elementos como o rap, o toca-discos e o Master of Ceremony, ou MC, e imortalizado na figura de James Brown, um de seus principais representantes, o funk chega ao Brasil nos anos 70 na figura dos bailes da pesada, então organizados na zona sul do Rio de Janeiro. Os bailes, que passaram a ser realizados também nos subúrbios, tinham seguidores fiéis e chegavam a reunir, em uma só noite, cerca de 5.000 dançarinos. No Brasil, ao longo das décadas, o funk evoluiu em sua sonoridade, letras e coreografia, e hoje possui uma identidade muito clara, conhecida como funk carioca. O fenômeno funk representa uma atividade cultural e de lazer para jovens de todo o país. Está massivamente presente nas rádios, na televisão, na internet. O maior canal brasileiro do YouTube, o terceiro maior do mundo, por exemplo, possui conteúdo sobre a cultura funk e já reúne mais de 46 milhões de seguidores. Grandes ídolos lotam shows ao redor do Brasil e arrebatam fãs nas redes sociais. Há fusões do ritmo com outros estímulos brasileiros, como a MPB, o sertanejo e, eu acrescento aqui, o próprio brega. Os bailes da pesada se tornaram os bailes funk e acontecem somente nos fins de semana da região metropolitana do Rio de Janeiro, com mais de 1 milhão de jovens reunidos. Contudo, e infelizmente, o funk ainda sofre com alguns preconceitos. É comum que parte da mídia brasileira aborde o tema de maneira preconceituosa, associando ao tráfico de drogas, à promiscuidade, à violência e à criminalidade. Trata-se de tentativas de desvalorização por parte de segmentos da sociedade que discriminam manifestações culturais de classes menos abonadas, sobretudo as ligadas à cultura negra, da mesma forma como ocorreu no início do século passado com o samba, a capoeira e o machixe. Nesse sentido, parece-nos adequado e necessário o reconhecimento do funk como forma de manifestação popular cultural. A iniciativa pretende, assim, garantir, principalmente às populações mais jovens, o direito de usufruir desse bem cultural tão relevante, proteger artistas, produtores e incentivadores do gênero e, por fim, reforçar a atenção do poder público para a necessidade de despender os devidos cuidados para a proteção dessa manifestação cultural. Feitos os comentários acerca do mérito, passemos à análise dos aspectos formais. A Constituição Federal de 88, em seu artigo 215, parágrafo 1º, estabelece que o Estado protegerá as manifestações das culturas populares indígenas e afro-brasileiras e das de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional. O artigo 216, por sua vez, traz a definição do patrimônio cultural brasileiro, reconhece a existência de bens culturais de natureza material e imaterial e lista os bens culturais que o compõem.
segundo a Carta Magna, são constituintes do patrimônio cultural brasileiro os mencionados bens, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação e à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. O texto segue detalhando os bens culturais, nos quais se incluem as formas de expressão, os modos de criar, fazer e viver, as criações científicas, artísticas e tecnológicas, as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais, e os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. Diante das definições de nossa lei maior, não restam dúvidas de que a manifestação cultural e gênero musical, conhecido como funk, tema do projeto em análise, faz parte do patrimônio cultural brasileiro na condição de bem cultural imaterial. No mesmo artigo 216 da Constituição Federal, em seu parágrafo 1º, define-se que o poder público irá promover e proteger o patrimônio cultural brasileiro por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação de outras formas de acautelamento e preservação. Em respeito à legislação sobre patrimônio cultural e sua proteção, a lei inaugural é o Decreto-Lei número 25, de 30 de novembro de 37. Nela são descritos requisitos de natureza técnica, científica e legal a serem considerados quando do registro de um bem em um dos 4 livros do tombo. Somente após esse registro, o bem em questão viria a fazer parte do patrimônio histórico e artístico nacional. Para o patrimônio imaterial, especificamente, o reconhecimento é feito por intermédio das regras constantes do Decreto 3551, de 4 de agosto de 2000, que institui o registro de bens culturais de natureza imaterial que constituem patrimônio cultural brasileiro. O referido decreto, em seu artigo 2º, lista as partes legítimas para provocar a instauração do processo de registro. Artigo 2º, são partes legítimas para provocar a instauração do processo de registro o ministro do Estado da Cultura, instituições vinculadas ao Ministério da Cultura, secretarias de Estado, do município, do Distrito Federal, sociedades ou associações civis. Traz ainda os órgãos participantes do processo de registro e o papel de cada um. Acerca das competências do Ministério da Cultura relacionadas ao tema, o artigo 14 da Lei 9.649, de 27 de maio de 1998, dispõe. Artigo 14. Os assuntos que constituem área de competência de cada ministério são os seguintes: Ministério da Cultura, Política Nacional de Cultura, proteção do patrimônio histórico e cultural, aprovar a delimitação das terras dos remanescentes das comunidades dos quilombolas, bem como determinar as suas demarcações, que serão homologadas mediante decreto. Resta claro que há, tanto em nossa Constituição quanto na legislação legal e infralegal, a preocupação e a devida previsão de mecanismos para a proteção do patrimônio cultural brasileiro. De acordo com a legislação citada, é competência precípua dos órgãos de natureza cultural do Poder Executivo exercer os atos necessários a esse fim, mais especificamente para o registro formal dos bens. Contudo, a proposição em análise busca o reconhecimento do funk como manifestação da cultura popular. Uma eventual inscrição em livros de registro seria um ato dissociado. Pretende-se, por meio do projeto em análise, dar celeridade ao processo, bem como trazer o peso do simbolismo que representa o reconhecimento por parte das casas do Congresso Nacional. Dessa forma,
do Congresso Nacional. Dessa forma, consideramos que não há de se falar em invasão de competência. Por fim, cabe salientar que não há demais óbices relativos à constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e adequação regimental da proposição. Tendo em vista o exposto, o voto é pela aprovação do projeto de lei da Câmara, número 81, de 2018. Muito obrigado, senhor presidente. Agradeço. Senador Humberto Costa, está em discussão a matéria. Senhor presidente, eu peço vistas do projeto. Vistas concedidas, então. Vista coletiva, presidente. Vistas coletivas concedidas ao plenário da comissão. Vamos agora ao item 1 da pauta, senadora Maria do Carmo. São projetos de natureza terminativa, portanto, teremos que ter 14 senadores e senadoras presentes, como o quórum permite isto. Então, vamos ao item número 1, que institui a Semana Global do Empreendedorismo no calendário nacional. Autoria, senador José Agripino. Relatoria, senadora Maria do Carmo Alves. O relatório é pela aprovação do projeto com uma emenda que apresenta e, caso seja o encaminhamento, será realizada uma votação nominal. Concedo a palavra à senadora Maria do Carmo Alves para a leitura do seu relatório. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores... Acho que é importante só apertar o som. Vamos começar, senhor presidente, pela análise do projeto. É isso. Vamos começar, presidente, senhoras e senhores senadores, pela análise do projeto. Nos termos do artigo 102, inciso 2º do regimento interno do Senado Federal, compete à Comissão de Educação opinar sobre proposições que versem sobre datas comemorativas e homenagens cívicas, caso do projeto de lei em análise. A análise em sua tramitação permite verificar que o projeto sob análise atende aos ditames da Lei 12.325, de 9 de janeiro de 2010, que estabelece os critérios necessários ao oferecimento de proposições legislativas que tratem da criação de efemérides. O princípio fundamental é que a iniciativa reflita, abre aspas, alta significação para os diferentes segmentos profissionais, políticos, religiosos, culturais e étnicos que compõem a sociedade brasileira, fecha aspas. A aprovação da, abre aspas, alta significação, fecha aspas, da efeméride proposta, determina a realização de consultas e audiências públicas devidamente documentadas com organizações e associações legalmente reconhecidas e vinculadas aos segmentos interessados, fecha aspas. E o mais, o que o projeto de lei representa, apresentado à Casa Iniciadora, acompanhado de comprovação de realização de consulta ou de audiências públicas a amplos setores da população. Em adição, o parecer de 219 de 2012, aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça e entendimento a consulta formulada pela Comissão de Educação quanto à aplicabilidade da Lei 2.345 de 2010, assim se manifestou. E continua. Dessa forma, os projetos de lei que ouviram disposto no artigo 1º da lei, ainda pendentes de deliberação na Comissão de Educação, comissão permanente que tem a competência regimental para tratar da matéria,
poderão ser rejeitadas por injuridicidade. Note-se por oportuno que na justificação da proposição que ora examinamos, o autor registra: tivemos a oportunidade de promover no dia 1º de dezembro de 2014, por minha iniciativa, o encontro de empreendedores no Senado Federal. Na ocasião, foram reunidos especialistas para debater estímulos e estratégias pelo crescimento do empreendedorismo no Brasil. Representantes da Endeavor, da Comissão Nacional de Jovens Empresários, da Conferência Brasileira de Empresas Júniores, do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas e de universidades públicas e privadas, ressaltaram a importância de oferecimento de projeto de lei que destine a terceira semana do mês de novembro para o desenvolvimento de diversas atividades com diferentes públicos e temáticas, sempre tendo como foco o empreendedorismo. Um importante dado divulgado pelo SEBRAE precisa ser destacado. De acordo com a pesquisa denominada GEM, o Brasil ocupa a primeira posição no que se refere à abertura de novos empreendimentos. Esse levantamento examina o número de novos negócios em relação à população economicamente ativa. Segundo o SEBRAE, nos últimos 10 anos, o empreendedorismo passou de 23% para 34%. Dessa forma, percebe-se que há na sociedade brasileira uma enorme vontade de empreender, de inovar. Faltam apenas as condições para que essas iniciativas possam enfrentar as dificuldades da burocracia estatal e do mercado. Para lidar com o problema, portanto, é fundamental o investimento em capacitação e educação. Como parte do esforço, é necessário compreender campanhas de divulgação de grande repercussão. Em nossa avaliação, o projeto que ora examinamos segue exatamente nessa direção. Por isso, a iniciativa é meritória. A legislação federal incumbe ao CNE a prerrogativa de diversar sobre currículo, instituindo as referidas diretivas a serem seguidas em todo o país, o que tem sido feito por meio da edição de pareceres e soluções. Não obstante o que se pretenda no projeto que ora exame seja a introdução de uma semana comemorativa, entendemos que se caracterizaria também como introdução do conteúdo curricular por meio de lei em desacordo com a lei geral que rege o setor educacional no país. Do voto, presidente. Consoante as razões expostas, o voto é pela aprovação do projeto de lei do Senado, de número 146 de 2018, com a seguinte emenda: suprima-se do PL 146 de 2018 o artigo 3º, renumerando-se o artigo 4º para o artigo 3º. É o parecer, presidente. Agradeço, senadora Maria do Carmo Alves. Está em discussão a matéria. Senhor presidente. Pois não. Jorginho Melo, senador. Cumprimentar Vossa Excelência, todos os senadores e senadoras, a senadora Maria do Carmo, o ex-senador José Agripino. Eu sou favorável à matéria, mas quero fazer uma manifestação aqui, como presidente à frente da micro e pequena empresa no Brasil. A gente vive muito de comemorações, de sessões de apoiamento a empreendedorismo, incentivo a criar novas micro e pequenas empresas. E a dificuldade que o micro e pequeno empresário vive no Brasil é por falta de apoio de todas as esferas. Essa agiotagem financeira, nós precisamos se debruçar muito sobre dificuldades financeiras para ser empreendedor no Brasil.
é coisa para herói. O governo dá com uma mão, tira com duas. As dificuldades são grandes. Hoje o micro e pequeno empresário, que representa 57% dos empregos formais do Brasil, 28% do PIB, não é pouco. Mas o governo vive enganando, dizendo que tem recursos disponíveis nos bancos oficiais e etc., mas é tudo conversa mole. Eu cheguei a fazer um filme do micro e pequeno empresário indo a um banco, senador Cid, pediu um financiamento. Foi contratado, nós contratamos, a frente patrocinou, todos nós se cotizamos para que demonstre a humilhação de um pequeno empresário ir numa instituição financeira, explicar o seu negócio e tentar pedir um financiamento decente de longo prazo, com juro que não seja de agiota. Porque, infelizmente, a agiotagem ela é oficializada no Brasil, infelizmente. Todas as pautas para apoiar, para incentivar, para proteger o empreendedorismo, eu sou favorável. Agora, nós precisamos ir um pouco além desse apoio só, mais como é que eu poderia dizer, fica só no abraço, no incentivo, no aplauso, mas efetivamente não tem apoios que resolvam a vida. Por exemplo, por que não se pode utilizar o fundo de garantia do próprio, quando ele perde o emprego, para ser empreendedor? Abrir um negócio. Estou com uma matéria tramitando, já protocolei, sobre nesse sentido, que já aproveito para pedir o apoio, e quando chegar o momento, de todos os senhores e de todas as senhoras. Dos 7 milhões de microempreendedores, dos 7 milhões do MEI, que vieram para a legalidade, só o ano passado, mais de 600 mil, quando teve aquele refis do grande, nós tentamos no plenário da Câmara fazer uma emenda, e foi aprovado, para que fosse estendida ao micro e pequeno empresário as mesmas condições do grande. Aprovamos, o governo vetou. Fomos derrotados. A Receita Federal descadastrou 670 mil micro e pequeno empresários, porque em janeiro de 2018 estavam em débito com a Receita. Quer dizer, para o grande, empresas que renegociou 40 bilhões. Enfim, é uma lástima o Brasil não olhar, quando nós falamos agora há pouco, nós falávamos na CAI, o senador Espiridião, sobre incentivos fiscais. 500 bilhões. O micro, o governo insiste que não é um regime tributário, que é um benefício. Que benefício é esse? Tem que rever, sim, incentivos fiscais no Brasil, que são dados a grandes empresas. Tem que saber que é por setor isso. Qual o benefício que está trazendo de emprego? O micro dá 57% dos empregos formais do Brasil é bancado pelo micro e pequeno empresário, sem apoio nenhum. Tem que ver, eu sou parceiro de avaliar todos os incentivos fiscais que o governo distribui, de forma muito justa, serena, sensata, sem querer prejudicar regiões. Se falou lá da Amazônia, incentivo, nada disso, nada disso. Tem que ser avaliado um por um, para saber quem merece manter os incentivos fiscais e quem tem que perder os incentivos fiscais. Então, eu saúdo a aprovação dessa matéria, toda matéria que venha em favor de quem produz, de quem trabalha nesse Brasil com dificuldade, né? Porque o micro e pequeno empresário, ele é o último a demitir. A grande empresa é número. Apertou o negócio, manda demitir. Se melhorar o contrato. O micro não, ele reduz salário, ele sofre, ele luta, ele vende um carrinho se ele tem 2 para se manter vivo.
E isso tem que ter valor. E não tem no Brasil. Não tem. Nós estamos para aprovar agora a empresa simples de crédito. Eu quero pedir o apoio de todos os senhores. O senador Bezerra pediu para que a gente não votasse essa semana, para falar com o governo. Já foi falado com o governo. Nós precisamos sair da mão de meia dúzia de bancos que são agiotas oficializados, para permitir que brasileiros e brasileiras possam emprestar o seu dinheiro. Abrir uma empresa simples de crédito, já foi discutido isso, já aprovou na Câmara, o SEBRAE, o AFIF, Domingos foi um grande incentivador disso, para que a gente permita que quem quiser emprestar dinheiro nesse Brasil não seja taxado como agiota, porque a agiota já está oficializado. Emprestar para reduzir o valor do juro que os grandes bancos cobram para o micro e pequeno empresário. Então, eu quero cumprimentar o autor da proposta e a relatora e dizer que eu voto favoravelmente e que vou brigar muito, vou pedir muito, vou lutar muito pelos pequenos que lutam e trabalham nesse país, que precisam ser mais visto e valorizado. Obrigado. Agradeço, senador Jorginho Melo. Não havendo mais quem queira discutir a matéria, está encerrada a discussão. Vamos, então, votar, né, no plenário, no painel, né? Você pode votar. Já podem votar, né? Eu voto também? Não, só depois. Né? Só depois. Se der empate, o sistema trava e pede o voto do senhor. Tá. É a primeira votação nominal, então demora um pouquinho mais, mas depois da 10ª a gente já vai estar mais acostumado, né? A primeira votação. Acho que painel aqui na comissão, né? Aqui no plenário não. Está embaixo da bancada, só como? Leitor de digital, está embaixo da bancada, só anuncia. O leitor digital está embaixo da bancada. Né? Então, que nem no plenário, né? É diferente do plenário, você vota no computador. No plenário você vota nas 3 bichinhos. É assim, tá certo. Aqui você vota no computador. Todo mundo... Não tem gente. O senador Stevenson está votando. Paulo... Se a digital está ruim, como? Todos já votaram. Só vamos aguardar o senador Paulo Paim. É o mesmo do plenário, né? Não sei. É o mesmo do plenário. Eu coloco agora o requerimento extra pauta. Só pergunta. Deu certo? Deu? Todo mundo... Ajuda dos universitários. Então, está encerrada a votação. Então, o resultado, né? 16 votaram sim, não 0, abstenção 0, quórum 17, porque eu não votei, né? Então, está aprovado o projeto e a emenda número 1 da Comissão de Educação. A matéria será encaminhada à mesa para as providências cabíveis. Passamos ao item 2, aproveitando o quórum, né? É o projeto de lei do Senado número 100 de 2018, que é terminativo também, que institui o mês de conscientização sobre a doença de Parkinson. Autoria, senador Paulo Paim. Relatoria, senador Romário. Ele não está presente, porém solicitou
ao senador Girão que fosse designado relator ad hoc. O relatório é pela aprovação do projeto com uma emenda que apresenta. Também será realizada uma única votação nominal e para emenda. Concedo então a palavra ao senador Eduardo Girão, para a leitura do relatório. Muito bom dia, presidente Flávio Arnes, senador, senadores, senadoras aqui presentes. Eu vou fazer aqui, peço licença, para fazer um breve resumo, que dessa PLS número 100, que vem à Comissão de Educação, de autoria do meu colega senador Paulo Paim, qual dispõe ser instituído o mês de conscientização sobre a doença de Parkinson, a ser celebrado anualmente no mês de abril. A doença de Parkinson é uma doença degenerativa e lentamente progressiva de áreas específicas do sistema nervoso central, cérebro e medula espinhal. Como bem enfatiza o nosso autor da matéria, senador Paulo Paim, trata-se de uma doença típica da terceira idade que interfere diretamente na dinâmica familiar, uma vez que os doentes necessitam de diversos cuidados e de medicamentos indispensáveis. Além disso, o tratamento é de alto custo e requer intervenção especializada, o que torna fundamental a atuação conjunta do Estado e das diversas instâncias da sociedade para o enfrentamento do problema. Dessa forma, é sem dúvida oportuna, justa e meritória a iniciativa ora proposta de instituir o mês de conscientização sobre a doença de Parkinson. Todavia, consideramos pertinente que a campanha de conscientização sobre a doença de Parkinson no Brasil também deva adotar como símbolo a tulipa vermelha, desenvolvida pelo floricultor holandês Van den Velde e que foi lançada em 11 de abril de 2005 como símbolo mundial da doença de Parkinson na 9ª Conferência do Dia Mundial da Doença de Parkinson em Luxemburgo. No que tange à constitucionalidade, a iniciativa obedece aos requisitos constitucionais formais para a espécie normativa, além de também não afrontar dispositivos de natureza material da Carta Magna. Quanto à juridicidade, a matéria está em consonância com o ordenamento jurídico nacional. Em atendimento a essa determinação, o autor da matéria informa que no dia 12 de março de 2008, foi realizada audiência pública na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, CDH, para debater a importância de instituir o mês de conscientização sobre a doença de Parkinson. O projeto de lei em questão atende aos aspectos de natureza constitucional, técnica e jurídica. O voto. Diante do exposto, o voto é pela aprovação do projeto de lei do Senado número 100, de 2018, com a seguinte emenda: acrescente-se o artigo 1º do projeto de lei do Senado número 100, de 2018, o seguinte parágrafo único. Parágrafo único. A campanha de conscientização sobre a doença de Parkinson terá como símbolo a tulipa vermelha desenvolvida pelo floricultor holandês Van der Velde. Era o que eu tinha a dizer e conto com o valioso apoio dos meus pares na aprovação. Presidente, pela ordem, presidente. Em discussão a matéria, pois não. Senador Plínio Valério, quero registrar meu voto sim na matéria anterior. Pois não. Será consignado em ato. Senador Paulo Paim. Senhor presidente, eu quero ganhar tempo, aproveitar o coro, só agradecer muito ao senador Girão e ao senador Romário e pela emenda apresentada que dá um brilho maior a esse mês tão importante que nós vamos fazer eventos, palestras, debates sobre a doença de Parkinson. Agradeço, presidente. Agradeço, senador. Presidente, senador Carlos Viana. Pois não. Meu boa tarde a todos, senadores e senadoras, ao presidente.
e dizer da minha satisfação, Girão, você trazendo essa matéria também ao senador Paulo Paim, de um problema que afeta uma quantidade muito grande de famílias em nosso país. Há na matéria, inclusive, citação a uma pesquisa que foi feita no interior do meu estado com idosos de 64 anos de idade ou mais, em que quase 4% deles apresentavam os sintomas da doença de Parkinson. E aqui, quero, em nome das famílias que têm esse desafio, uma pessoa, um ente querido em casa que tem essa questão, que leva à demência, a dificuldade de acesso aos tratamentos pelo SUS. A medicação muito cara, especialmente para os aposentados, nós estamos falando de uma população com mais de 60 anos que vive dos rendimentos de uma aposentadoria de toda uma vida, de terem acesso muito difícil à medicação e, de fato, ao tratamento necessário, o que inclui, além de todas as drogas naturais, a farmacopeia, farmacêuticas, né? A questão também das fisioterapias, que isso é um dos pontos mais importantes na questão do tratamento e controle. Então, da minha satisfação em poder votar sim, senador Paulo Paim, parabéns ao senador Romário Girão, por estarem trazendo um tema tão importante e que precisa ser discutido, senador, num país onde nós estamos com uma população cada vez mais envelhecida. Nós somos um país onde a média de nascimentos hoje está abaixo de 2 filhos por casal, está em 1,6. Nós temos uma população que muito breve chegará a quase 40% acima dos 60 anos. E essas doenças, elas vão chamar a atenção e vão ser muito importantes de já serem trabalhadas no calendário da saúde no Brasil como prevenção. Daí a minha satisfação que essa matéria esteja sendo colocada. Meus parabéns aos autores. Muito bem, senador Carlos Viana. Passo a palavra ao senador Luiz do Carmo. Senhor presidente, o meu voto também é sim. O Alzheimer, o Parkinson. Hoje, óbvio que eu saí de casa, 6 horas da manhã, eu despedi da minha esposa, Linda, que ela tem uma doença de 53 anos, que agora que chama frontotemporal. É uma demência também, que é uma coisa muito difícil. Então, as pessoas, a família que tem uma doença degenerativa, é muito ruim. Então, eu acho que o Estado, o projeto seu é muito bom, tem de acompanhar. Que ontem, conversando com a psicóloga, ela falou assim, Luiz, quantas pessoas que não tem jeito de saber qual é o tipo da doença da demência, que não tem dinheiro para saber isso aí, você ainda tem. Então, esse projeto é muito importante e as outras demências também não podemos esquecer, certo? O meu voto é sim e dizer que a pessoa que tem uma doença dessa na família sofre muito e precisa da ajuda do Estado. Senhor presidente. Agradeço ao senador Luiz do Carmo, senador Confúcio Moura. Senhor presidente, é muito oportuno esse projeto de lei apresentado pelo ilustre senador Paim para chamar a atenção de todas as pessoas acima de 50 anos. Na medicina, o mais importante não é curar. O mais importante é promover e prevenir a doença. E alertando as pessoas sobre práticas e através dessa semana dedicada ao Parkinson, que se possa ser altamente educativa a todas as pessoas a reconhecer os primeiros sintomas e sinais da enfermidade, que ela é progressiva, mas ela pode ser adiada, controlada e dá para se conviver por um bom tempo. Então, justamente esse é o papel do projeto de lei, chamar a atenção, orientar, educar e a promoção da saúde enquanto é tempo. Era só isso, o meu voto também será favorável. Agradeço, senador. Não havendo mais quem queira discutir a matéria, está encerrada a discussão. Passamos à votação nominal do projeto e da emenda nos termos do relatório do senador Romário e do senador Eduardo Girões, relator ad hoc. Então, vamos iniciar a votação, né? Muito bem. Está aberta a votação.
segunda votação já está sendo mais rápida que a primeira. Né? Quero parabenizar também o senador Paulo Paim pelo projeto, assim como as intervenções dos senadores, muito importantes, né? Presidente. Pois não? Pela ordem. Lazier. Pois não. Presidente, enquanto se processa a votação, eu quero pedir a Vossa Excelência a indicação de um relator. Nós estamos em plena época de declaração de renda. Eu estou com um PLS número 303 do ano passado, em que estou propondo o fim do limite dos gastos da dedução com despesas da educação no imposto de renda. É algo que virá beneficiar muito as famílias naquilo que é a maior prioridade brasileira, que é a educação. Então, como já está há algum tempo à espera de um relator, quero pedir a Vossa Excelência, logo que possível, faça essa indicação. Muito obrigado. Isso. Passarei o assunto também para o presidente. Já pedi para a secretaria verificar, o senador Dário Berg, mas tomaremos as providências. Obrigado. Todos os senadores já votaram? Já? Não? Ainda não? Deu certo? Então, todos já votaram. Vamos encerrar a votação. Foram 17 votos sim, nenhum voto não, nenhuma abstenção, quórum 18. Passamos ao... Antes de passar, aprovado então o projeto e a emenda número 1 da comissão, a matéria será encaminhada à mesa para as providências cabíveis. Passamos ao os itens 3, 4 e 5 têm como relator o senador Paulo Paim, são terminativos. Item número 3, projeto de lei do Senado número 89, 2017, cria o prêmio Cidade Acessível, destinado aos municípios mais bem colocados na classificação de avaliação do cumprimento das disposições da Lei 13.146, de 6 de julho de 2015, que institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, Estatuto da Pessoa com Deficiência. Autoria, senador Ciro Nogueira, relatoria, senador Paulo Paim. Relatório pela aprovação do projeto e das emendas número 1 da CDH, Direitos Humanos, e 5 a 5, da 1 a 5 da CDH. Com a palavra, Vossa Excelência. Presidente, eu quero aproveitar o quórum, vou tentar sintetizar ao máximo, cumprimentando o senador Ciro Nogueira, que é o autor da proposta, cumprimentando Vossa Excelência, que foi um dos relatores do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Vossa Excelência, senador Romário e senadora Mara Gabrilli. Eu tive a alegria de lá atrás, conversando com Vossa Excelência, ter sido o autor. O senador Ciro Nogueira, ele amplia, eu diria, aquilo que é um prêmio às cidades que realmente se tornam acessíveis, ou seja, o prêmio Cidade Acessível. Então, vou ler só os pontos principais, senhor presidente. O artigo 1º cria a referida premiação que deverá ser concedida aos municípios com população superior a 50 mil habitantes, mas foi mudado com uma emenda da CDH, já estou adiantando, passou para 20 mil habitantes. As mais bem colocadas em classificação de avaliação do cumprimento do disposto da Lei 13.146, de 6 de julho de 2015, Estatuto da Pessoa com Deficiência. Estabelece ainda que a premiação deverá ser paga aos 10 municípios mais bem colocados nas categorias que relaciona, sendo vedada a um município receber 2 ou mais premiação no mesmo período. O artigo 2 e 3 estabelecem, respectivamente, regras para o recebimento das premiações, bem como para a aplicação dos recursos recebidos. No artigo 4º, o senador Ciro propõe, por sua vez,
são definidas as ações pertinentes ao Poder Executivo que irá conceder o prêmio. Por fim, no artigo 5º consta a cláusula de vigência, a qual propõe que a futura lei entre em vigor na data da sua publicação. Em sua justificação, vou ler só uma parte, senhor presidente, o autor da matéria argumenta que com esse prêmio pretende-se reconhecer políticas públicas que coloquem o respeito às pessoas com deficiência no centro da ação governamental, superando o marginalizar sistematicamente esses cidadãos, como se fossem exceções descartáveis em uma sociedade. Eu fiz aqui um resumo, senhor presidente. O objetivo é que se crie esse prêmio, que vai ser, na verdade, construído com o Poder Executivo. Está em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir a matéria, está em votação o projeto e as emendas nos termos do relatório apresentado. A votação é nominal também. Votação eletrônica, né? Então, já podem votar os senhores senadores. Quero enaltecer também o projeto, muito importante. É um dos desafios principais para a pessoa com deficiência, a acessibilidade, ter acesso, sem ajuda de ninguém, para andar na rua, ir no ônibus, ir ao trabalho, ir para a escola, em casa, né? Senhor presidente, eu quero aqui reforçar também as suas palavras, no sentido de que é muito lamentável que nós, no século XXI, a essa altura, ainda tenhamos em nosso país cidades onde as pessoas com qualquer tipo de deficiência não possam andar livremente, especificamente na questão do transporte público. Nós temos hoje, enquanto a votação está sendo colocada aqui, as famílias, especialmente aquelas mais simples, que moram nas periferias das nossas grandes cidades, nas nossas regiões metropolitanas, tem um processo discriminatório impressionante quando o assunto é a possibilidade de transitar, de se locomover. Quantas e quantas famílias nós temos no Brasil hoje em que mães ou alguém acaba abrindo mão da própria carreira, da própria profissão, do próprio ganho, para cuidar de uma pessoa com deficiência, um filho, uma filha, e que quando precisa sair para esse lugar, não encontram, não há sensibilidade por parte dos gestores públicos, apesar de todo o arcabouço legal que nós temos no país. Então, esse é um assunto que nós precisamos constantemente estar lembrando, incentivando o direito da pessoa com deficiência a ser tratado de forma igual a todos nós. Também, apoiado também. Eu só quero perguntar, todos os senadores e senadoras votaram? Já? Pois não? Senadoras Zenaide Maia, não? Zenaide, mãe também, né? Eu quero parabenizar aqui o senador Ciro Gomes e o relator Paulo Paim pela sensibilidade. Isso é uma maneira da gente dar visibilidade às pessoas com deficiência. Eu costumo dizer que essa casa está acordando, como o colega falou aí, a gente, no pleno século XXI, ainda tem alguém que não tem acesso às instituições por não ter acessibilidade. E dizer o seguinte, eu acho que um país que não tem condições de oferecer acessibilidade às suas pessoas com deficiência, que é mais de 24% desse país, de pessoas desse país, tem algum tipo de deficiência. Na verdade, quem está deficiente é o país. Então, parabéns aqui aos os colegas aqui que, com muita sensibilidade, chamou atenção para essa situação. Muito importante, senadora Zenaide Maia, reforçando o que o senador Carlos Viana já havia colocado também. Parabéns. Está encerrada a votação. Sim, 15 votos, não nenhum, abstenção nenhum, quórum 16. Aprovado o projeto e as emendas número 1 a 5 da CDH, Comissão de Direitos Humanos, a matéria será encaminhada à mesa para as providências cabíveis. Eu peço que o quórum se mantenha,
que nós temos mais 2 projetos de lei terminativos. Entendo eu, nenhum deles polêmico, eu sou relator. O Paulo Paim também fará uma síntese, né? Projeto de lei do Senado número 136, item número 4. Presidente, eu posso fazer um apelo a Vossa Excelência para ajudar. Eu entendo que o item 5 é tranquilo. O item 4, para mim, é tranquilo. Se eu votasse primeiro o 5, eu evito de ter polêmica no 4. E, em seguida, votaremos o 4, porque alguém me disse que pode ser polêmico. Tá pode bem. ser? Só inverto. Os 2 eu sou relator. Se o plenário Eu dou concordar, parecer favorável fazemos nos dois. uma inversão de pauta, então. Passamos... E olha que o autor do que eu pedi para ser depois é do meu partido. Então, para ver que não tem nenhuma questão mais... Item número 5, por solicitação do relator e com a concordância do plenário. Projeto de lei do Senado número 193, 2018, terminativo, confere ao município de Lagoa Vermelha, no estado do Rio Grande do Sul, o título de capital nacional do churrasco. De fato, esse é um tema bom. Autoria, senadora Ana Amélia. Relatoria, senador Paulo Paim. Relatório pela aprovação do projeto. A votação é nominal. Concedo, então, a palavra ao senador Paulo Paim. Senhor presidente, todos nós que convivemos aqui com a gaúcha e senadora Ana Amélia, que hoje ela foi escolhida pelo governador do Estado para ser secretaria do Estado do Rio Grande do Sul, tanto na questão internacional como dos interesses do Rio Grande, aqui em Brasília. Ela, antes de sair, pediu se eu relataria para ela esse projeto. Eu relato com uma enorme satisfação. Acho que é uma homenagem à Lagoa Vermelha, que é a terra natal da senadora Ana Amélia do PP, que, sem sombra de dúvida, fez um belo mandato aqui. Cada um pode discordar da questão no momento pontual aqui e ali, mas ela fez um belo mandato. Então, além de ser gaúcho, naturalmente, eu também, apaixonado pelo churrasco, acho que mais do que justo que a cidade de Lagoa Vermelha, no estado do Rio Grande do Sul, receba o título de capital nacional do churrasco. Eu estou abreviando bastante para aproveitar o coro. É isso. Muito bem. É um assunto delicioso, né? Presidente. E a senadora Ana Amélia está assistindo, viu? Está em discussão a matéria. Presidente. Pois não, senador Carlos Viana. A senadora Ana Amélia está assistindo, mandar um grande abraço, uma grande senadora. Tive o prazer de ser recebido por ela aqui, logo depois de eleito, e fez a apresentação. Estive com ela em várias cidades de Minas Gerais fazendo campanha. Mas aqui quero usar uma expressão também tipicamente gaúcha, o senador Paulo Paim diz assim, barbaridade, tchê. Eu lamento, mas nessa votarei contra, porque eu não sei qual lugar do Rio Grande do Sul se come uma costela mais gostosa. Em todos os lugares que você vai, o churrasco é uma delícia. Então seria injusto. Pois é. O Rio Grande é um estado maravilhoso, mas nós dizemos que uma cidade é a capital nacional. Aí o dia que eu chegar em Bagé, por exemplo, alguém vai virar para mim e falar assim, poxa vida, o senhor votou lá, que Lagoa Vermelha. Então, toda a homenagem à senadora Ana Amélia, mas coloco aqui o meu posicionamento contrário à matéria nesse caso. Tá bem. A votação é nominal, então está aberta. Vamos aqui só. Mas que seja uma homenagem ao povo gaúcho, a todo o Rio Grande, antes que vá para outro estado. Vamos lá? Só um minutinho ainda, que todo o sistema tem as suas peculiaridades. Senador Lazia, não vai se manifestar, senador Lazia? O senhor também é churrasqueiro. Para mim é muito embaraçoso falar nisso, porque eu acho o seguinte, o Rio Grande do Sul é especialista em churrasco. É muito embaraçoso escolher uma das cidades. Né? O pessoal da fronteira é especialista, Uruguaiana, Livramento, Bagé, Dom Pedrito. Por isso eu acho que qualquer cidade que nós escolhêssemos, nós estaríamos bem servidos. E homenageando o Rio Grande. Estou bem. É uma homenagem ao Rio Grande, senhor presidente. Essa foi a intenção da senadora Ana Amélia. Senhor presidente, eu acompanhei. pela ordem, eu acho que todos têm direito de aperfeiçoar aquilo que é bom.
E então nós vamos colocar o nome de Mato Grosso como o melhor churrasco do Brasil, aí está resolvido. Porque nós aprendemos lá com os sulistas e foram para lá, não só para produzir uma boa carne, mas também para produzir um bom alimento através de todos os grãos que são produzidos hoje. O Mato Grosso, o grande campeão. Presidente, é melhor só votar para cada estado do que eles pegar o título daqui. A senadora está dando ao Rio Grande. Está aberto o painel para votação, né? No Paraná nós temos um churrasco muito bom também, né? Porco no rolete, carneiro no buraco, costela, né? Senhor presidente. Senador Luiz do Carmo. Também embaraçoso realmente votar a capital do churrasco da cidade, mas eu não conhecia a senadora Ana Amélia, mas todo mundo fala bem dela, então em homenagem a ela eu vou votar, sim, viu? Não, tá certo. Isso. Pergunto se todos os senadores e senadoras já votaram. Ainda não? Ok? Todos já votaram, senadores e senadoras, muito bem. Então está encerrada a votação. Proclamo o resultado: 12 votos sim, 3 não, nenhuma abstenção. Então o projeto está aprovado e a matéria será também encaminhada à mesa para as providências cabíveis. Voltamos ao item 4 da pauta, em que é o último item terminativo. Nós temos só um requerimento extra-pauta para votar em seguida, que não exige quórum, né? Mas o item número 4, último terminativo, projeto de lei do Senado, número 136/2018, que altera a lei 93/94, de 20 de dezembro de 96, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional para incluir a literatura de cordel e manifestações culturais baseadas no improviso no currículo da educação básica. Autoria, senadora Regina Souza, relatoria, senador Paulo Paim, relatório pela aprovação do projeto, votação nominal. Conceda a palavra ao senador Paulo Paim para a leitura do relatório. Senhor presidente, a senadora Regina Souza hoje é vice-governadora do Piauí. Ela é da área da cultura, foi professora, enfim, mestre, e ela também, a exemplo da senadora Ana Amélia, deixou para mim a relatoria desse projeto, que eu faço aqui uma leitura bem rápida. Vem a análise da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, o projeto de lei do Senado, número 136, de autoria da senadora Regina Souza. A iniciativa pretende alterar a Lei 9.394, de 20 de dezembro de 96, conhecida como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB, para incluir a literatura de cordel e manifestações culturais baseadas no improviso no currículo da educação básica. Ao justificar a iniciativa, a autora destacou como é importante o papel que pode exercer o cordel e as manifestações culturais baseadas no improviso para que os alunos tenham contato com o mundo da poesia a partir do cotidiano, em razão da carga de significado que essas expressões literárias têm no Brasil. Defendeu ainda que essa pode ser a porta de entrada para o mundo da literatura, por grande parcela da população, bem como motivo para a criação do hábito de leitura. A proposição foi distribuída para análise exclusiva e terminativa dessa comissão, não tendo até essa data recebido emendas. Análise
aborda a matéria de natureza educacional, está, portanto, sujeita ao exame de mérito dessa comissão, nos termos do artigo 102 do Regimento Interno. Compete ainda a este colegiado emitir parecer sobre a constitucionalidade, juridicidade da proposição em referência, uma vez que nessa Casa Legislativa ela foi distribuída unicamente a essa comissão. No tocante à constitucionalidade, o projeto de lei cuida de assunto de competência legislativa da União e está de acordo com os preceitos constitucionais relativos às atribuições do Congresso Nacional, artigo 48, e à legitimidade da iniciativa legislativa do parlamentar, artigo 61. Também estão atendidos os requisitos de justicidade e proposição em exame. Relativamente ao mérito, eu estou lendo todo ele, senhor presidente. Como disser que pode ser polêmico, eu estou fazendo o meu dever de casa de fazer a leitura para não ficar nenhuma dúvida. Relativamente ao mérito, expressão literária escrita normalmente em forma de rima, a literatura de cordel teve origem em relatos orais impressos em folhetos do século XVI, época do Renascimento. Ganhou esse nome em razão da forma como os folhetos eram usualmente expostos, pendurados em cordas para a venda. No Brasil foi introduzido pela colonização portuguesa e tornou-se especialmente popular no nordeste do país. Retratam diversas temáticas, entre as quais são frequentes fatos do cotidiano, episódios históricos, lendas e temas religiosos. Também baseadas no improviso, podemos citar várias outras manifestações culturais populares no Brasil, como a pajada, o calango, a sambada, o coco de embolada e, mais recentemente, o rap, especialmente entre os jovens, periférico também se aproxima o lirismo do dia a dia das pessoas. Assim, consideramos de extrema relevância educacional a proposição em questão. Ô, presidente, acho que todo mundo aqui, pela leitura que eu fiz, entendeu, e o voto é pela aprovação, conforme a proposta apresentada pela inesquecível senadora, que hoje é vice-governadora do Piauí, senadora Regina Souza. Agradeço, senador Paulo Paim. Abro a discussão. Senador Isalci Lucas, em seguida, senador Confúcio Moura. Senhor presidente, eu vou pedir vista, tendo em vista que essa matéria, a meu ver, é um conteúdo transversal. Eu acho que colocar no currículo contraria, né? Inclusive, nós acabamos de fazer uma reforma agora exatamente pelo recesso de disciplinas, e a gente precisa, porque isso acho que é competência também do Conselho Nacional. Então, eu vou pedir vista para dar uma analisada melhor desse projeto. Apesar do mérito, acho que é meritório, mas acho que tem aí alguns problemas. Então peço vista a Vossa Excelência. Vista também. Pois não. Eu também. Vista ao senador Confúcio Moura. Vista também. Então, estão concedidas vistas coletivas. Como último item da pauta... Quero agradecer a todos, senhor presidente. Eu sabia que a vista ia ser pedida, eu fiz a leitura com obrigação de ofício. Vossa Excelência está coberta e razão, como de hábito. Né? Parabéns também pelo relatório. Se todos os senadores e senadoras concordarem, há uma solicitação do senador Wellington, né? Do senador Wellington Fagundes para inclusão de um requerimento extra-pauta. Eu penso que é um requerimento interessante, bom, não é, que não vai gerar polêmica. Se todos concordarem, então a gente incluímos como extra-pauta. Senador Wellington Fagundes, com a palavra. Senhor presidente, na verdade é um requerimento em que, de acordo com os termos 93 do inciso 2 do Regimento Interno do Senado Federal, eu requeiro a realização no seminário, no dia 12 de abril do corrente ano, na nossa capital Cuiabá, no estado de Mato Grosso, no âmbito da Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado, em parceria com a Assembleia Legislativa e também a Câmara Municipal de Cuiabá, a fim de homenagear os 300 anos da nossa capital. E como justificativa, senhor presidente, eu quero dizer que Cuiabá, ela está localizada no Centro Geodésico da América do Sul, onde a Câmara de Vereadores é exatamente o Centro Geodésico da América do Sul, e ela chega aos seus 300 anos com a marca da hospitalidade, da alegria manifestada no sorriso largo dos seus moradores, no ritmo do rasqueado, do siriri e também do cururu.
um polo de alegria, cultura, histórias, belezas naturais, serviços e tecnologias. O Centro Histórico de Cuiabá guarda casarões que revelam a arquitetura colonial portuguesa e a opulência vivida durante o ciclo do ouro que marcou os primeiros anos da Vila do Senhor Bom Jesus de Cuiabá. A cidade foi fundada em 1719 por bandeirantes paulistas após a descoberta de grande quantidade de ouro. É bom registrar, senhor presidente, que Cuiabá, a nossa capital, ela está totalmente em cima de uma mina de ouro. Qualquer escavação que se faz, inclusive lá, é um problema. Quando foram fazer uma canalização de um córrego da Avenida da Prainha, os trabalhadores começaram a trabalhar e achar ouro. E aí já não queria se fazer mais a obra fundamental de saneamento. Então, e lá, a igreja de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito também é tombada como patrimônio histórico e arquitetônico do Brasil e ilustra o período de formação da nossa capital. Hoje, Cuiabá assume o perfil de cidade moderna, com pouco mais de 600 mil habitantes, e tem como várzea grande a cidade vizinha, que só o rio Azunes, o rio Cuiabá, que é o afluente do rio Paraguai. E essa cidade, então, tem toda a sua tradição, sua posição geográfica, e por isso nós queremos aqui pedir o apoiamento de todos os companheiros, já que Cuiabá também é uma capital que abrigou brasileiros de todos os recantos. Uma cidade que desenvolveu muito, principalmente os sulistas, agora na última fase da nossa economia, né, transformando o estado de Mato Grosso como o maior produtor de grãos do país, o maior rebanho, mas, claro, também uma cidade com todos os seus problemas sociais, que a gente, claro, na comemoração nós queremos exatamente mostrar a potencialidade, mas queremos também discutir todo o processo de desenvolvimento econômico, social que vive também o nosso estado. Agora há pouco nós estávamos na Comissão de Assuntos Econômicos discutindo questões tributárias e eu sou relator, inclusive, da Lei Candir, principalmente do Fundo de Compensação das Exportações. Então, estados como Mato Grosso, que são estados que se desenvolveram assim, mais recentemente, contribuindo muito com a questão da exportação, nós precisamos discutir também o Pacto Federativo, que será fundamental para o desenvolvimento do Brasil como um todo. Mas é uma oportunidade, principalmente, que nós queremos, com a Comissão de Educação, junto com a Assembleia Legislativa, estar também mostrando o potencial econômico, social e principalmente também porque Mato Grosso foi o primeiro estado a criar uma universidade, uma faculdade, através da Universidade Federal e da Unemate, a Faculdade dos Povos Indígenas. Então, outras tantas iniciativas que o Estado teve também, e graças também, principalmente ao movimento religioso, que é fundamental sempre no crescimento e na formação do nosso Estado, de qualquer Estado. Então, eu gostaria de pedir aqui o apoiamento, mas convidar também a comissão para que lá estivéssemos conosco, para visitar também o nosso Pantanal. Cuiabá, você sair numa questão de... já está praticamente dentro do Pantanal. Então, nós temos lá também uma reserva, que é do Sesc Pantanal, 100 e poucas mil hectares, um local onde várias universidades mundiais lá estão presentes, também para discutir a pesquisa e o ensino. Então, seria um momento também oportuno para que a comissão lá estivesse. Fica aqui, então, ao pedir a aprovação, também um convite à comissão para que lá estivéssemos conosco. Muito bem. Em discussão, o requerimento do senador Wellington Fagundes. Quero só me associar também à alegria e felicidade do Mato Grosso e Cuiabá, particularmente, estar comemorando, como Vossa Excelência coloca, os 300 anos. Né? É uma reflexão sobre os avanços, os desafios, as potencialidades, e nada mais adequado, eu penso, do que refletir em termos de educação, cultura e esporte, além de outros aspectos, mas a educação como embasamento de todas as grandes transformações que queremos no Brasil. Educação de qualidade, participativa, com valorização dos profissionais, né, que é o grande desafio.
senadora Leila aí também já propôs e já está em funcionamento a subcomissão permanente do esporte, né? Também, mas sabe que teve uma repercussão muito grande e positiva isto, né? Então está em votação o requerimento do senador Wellington Fagundes. Os senadores e senadoras que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Muito bem. Não há mais nada a tratar. Agradeço a presença de todos e enaltecendo o bom trabalho realizado no dia de hoje, com a aprovação de inúmeras matérias. Obrigado. Declaro encerrado.